Olá, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Nós temos hoje um vídeo educativo bastante especial de um tema que eu já falei sob diversos ângulos, porém nós vamos apresentar isto de uma outra ótica. Vamos então ao tema de hoje, e o que temos a falar hoje é... O tema de hoje é como ser sexualmente pleno. E a primeira pergunta que vem é: por que as pessoas pensam tanto em sexo? A questão é simples, as pessoas pensam tanto em sexo porque elas não têm sexo na vida. Mas como não tem sexo, as pessoas fazem isso direto, elas estão só pensando nisso direto, estão vivendo isso intensamente, não estão? Não, não estão. Não estão. As pessoas não estão fazendo sexo, as pessoas estão vivendo fantasias. Isso é completamente diferente. É totalmente diferente. Então as pessoas só ficam pensando naquilo que elas não têm. É como, por exemplo, você tem... Se você já conviveu algum dia com povos do deserto, e talvez você não tenha convivido com povos do deserto, o assunto de pessoas que vivem no deserto é água. Eles vivem atrás de água e ficam falando das diversas possibilidades, como localizar água e da qualidade dessas possíveis águas achadas e como vai fazer para racionar essa água se ela eventualmente for encontrada. Então, os assuntos de quem, por exemplo, mora no deserto é água, porque eles não têm água. E as pessoas aqui no Ocidente, o assunto deles é sexualidade, porque elas não vivem uma sexualidade sadia. Elas vivem fantasias. E fantasia não tem nada a ver com uma sexualidade sadia. E por isso ela não alimenta. Então essa é a questão fundamental. E as pessoas não se dão conta disso. E no caso, elas buscam muito objetos eróticos também, né? Por que elas buscam tanto isso? Tá no mesmo tema? Porque elas ficam nas fantasias, é isso? É sim, porque como elas não encontram de uma forma saudável um processo sexual satisfatório, elas tentam compensar isto através de artifícios externos, o que faz todo o quadro piorar muito mais. Então, o grande problema das pessoas é falta de sexo, mas elas não sabem o que é sexo, elas sabem o que é fantasia erótica, porque o sexo é uma função do corpo, não é uma função da mente. No momento em que o indivíduo coloca a mente nesse processo, o sexo dela fica pequeno, fraco, controlado por centros cerebrais que não são adequados. E aí, então, como ela não sabe o caminho correto, ela fantasia em busca desta satisfação. E quem lucra com isso é o comércio, que geralmente incentiva a compra de elementos, produtos e serviços que vai afastar ela mais ainda de uma percepção clara da sua sexualidade. Então é isso que acontece. E como ter essa percepção sexual desse sexo pleno mesmo, desse sexo que você sente no seu corpo e não na sua mente? Tá. A única forma de conseguir isso é através da meditação, porque o sexo é controlado, como muitas outras funções corporais, pelo sistema nervoso autônomo. E no caso, existe um equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. A maior parte da humanidade tem um nível de ansiedade muito elevado. Ela tem um nível de ansiedade muito elevado porque ela tem um nível de estímulo do sistema nervoso simpático muito elevado. Então, quando ela estimula o sistema nervoso simpático, existe um neurotransmissor que é a noradrenalina, e ela vai manter-se num sistema de alerta muito grande, que é o sistema que é o nível que as pessoas estão, um nível de estresse muito alto. Essas pessoas elas vão manter o sexo no corpo, desculpa, na mente, porque tudo ela mantém na mente. Então, para que ela comece a sentir o sexo no corpo, ela precisa ativar o sistema nervoso parasimpático. O parasimpático, ele tem um neurotransmissor que é acetilcolina, que é outro neurotransmissor. Então, as sensações relacionadas à sexualidade mais intensa, ela é regulada pelo neurotransmissor acetilcolina, que só é secretado quando o sistema nervoso parasimpático está ativo. E esta condição de estado parasimpático só é alcançado por quem vive em estado meditativo ou por quem tem um relaxamento mental, corporal suficiente para isso. Mas muitas vezes as pessoas pensam, não, mas eu sinto sexo no corpo, eu tenho orgasmo.
Sim, ela tem um orgasmo. Tudo bem, mas ela tem referência do que é orgasmo? Não, porque ela só pode comparar o dela com o dela mesma, né? Então, no caso de uma mulher, quando ela tem um orgasmo, muitas vezes, e é uma mulher que tem uma conexão com o corpo forte e não com a mente, o orgasmo é de uma tal intensidade que ela perde até controle das suas funções físicas e fisiológicas, até desmaiando, até entrando num êxtase místico, né? No caso de uma mulher. E muitas vezes o primeiro orgasmo é somente o acendimento de um estupim para dezenas de outros. Eu digo dezenas porque isso pode acontecer mesmo. E é nessas circunstâncias que, naturalmente, dentro das linhagens tântricas, diz que a mulher secreta uma substância chamada amrita, que é uma secreção que vem da vagina em estados de supraconsciência, onde ela é atribuído poderes mágicos a isso. Claro que aqui eu estou falando de tantra tibetano, mas eu posso descrever isso dentro da área médica sem o menor problema, né? Então, mas via de regra, as pessoas pensam muito em sexo porque elas não têm sexo. Porque o sexo é uma função corporal. Quando você subtrai a função corporal por fantasias, o indivíduo passa a não ter mais as sensações que, na verdade, ele tanto almeja, só que ele não encontra, visto que ele nunca aprendeu sobre isso tudo. Ele continua acreditando que aprender sobre sexo é continuar com imaginações, revistas eróticas, filmes eróticos, produtos de sexy shop. Então, com isso, ele vai se afastar cada vez mais daquilo que ele procura. E por que acontece isso? Porque não tem ninguém que explique para ele como as coisas funcionam, como é esta explicação que eu estou dando agora. E, no caso, você estava falando da mulher num relacionamento tântrico, vamos dizer assim. No Tantra, a mulher teria a condição de sentir múltiplos orgasmos. E o homem, como que é? Também é assim? Sim, no homem também é assim, só que ele pode sentir orgasmos sem a existência de ejaculação. Ele pode não ejacular e sentir o mesmo estado orgástico que é alcançado quando ele tem uma emissão seminal. A sensação é a mesma, porém ele não ejacula. Então isso é atingido, alcançado da mesma forma, mas só para o homem que vive o sexo no corpo. Se for um homem adicto a pornografias, este não vai atingir nada, porque a pornografia também é um processo mental. Né? Ele não vai ter a experiência desse sexo no corpo. Ele vai ter a experiência desse sexo na mente. E esse sexo na mente é um sexo que vai superestimular o sistema simpático e vai trabalhar com neurotransmissores completamente diferentes daqueles que são trabalhados quando o indivíduo está num estado de ação parasimpática. Né? Porque quando o indivíduo está com secreção de noradrenalina, ele não consegue estar presente no corpo sentindo as sensações que a sexualidade plena pode proporcionar. Então, sem meditação, não tem condição. Sem o indivíduo saber respirar direito, não tem condição. A maioria da população respira aqui em cima, ela tem uma respiração ansiosa. Isso vai deixá-lo ansioso. Esta pessoa não tem condição nenhuma de estar preparado para um sexo com a sensação que seja realmente satisfatória para o espírito. Espírito no sentido anímico, não estou falando de espírito espiritual. Espírito no sentido poético aqui, ok? Para a alma. Ela não tem. E o que é a alma? A alma é a sua psique. Né? Então ela vai ter aquele sexo, mas não foi suficiente. Precisaria de um pênis maior. Não foi suficiente. Eu precisaria agora fazer um sexo em cima do prédio. Não foi suficiente. Agora eu preciso fazer o sexo amarrada com cordas e depois isso, aquilo. Isto não tem fim, porque é da natureza da mente criar no labirinto de Minotauro, que é o elemento simbólico desse processo mental, a não finitude. Tudo precisa de mais, nada é suficiente, nada se completa, porque é da natureza da mente. Enquanto o indivíduo viver esse tipo de sexo mental, este sexo sempre será pequeno. E por isso ele vai procurando sempre outras coisas. Então, no caso, o sexo pleno, para você chegar nesse sexo pleno, você precisaria se tornar um meditador, um observador das suas sensações. Explica mais sobre isso. Então, para que você consiga chegar nesse sexo pleno, primeiro você precisa ter uma coisa chamada propriocepção. Propriocepção é percepção de si mesmo. Existem pessoas que não conseguem parar e ficar quietas. Elas não conseguem parar. Vou pensar em mim. Não, era sempre estímulos, sempre estímulos, sempre estímulos, 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 estímulos. Músicas estimulantes. Tudo isso aumenta a ação do sistema simpático. E o neurotransmissor do sistema simpático é a noradrenalina. Em estado de secreção de noradrenalina, o indivíduo nunca vem para o corpo. E não vindo para o corpo, que é uma ação do sistema parasimpático,
que é controlado pelo neurotransmissor acetilcolina, o indivíduo não sente nada. Ele fantasia. É completamente diferente. A fantasia e sexo são coisas completamente distintas. Então, a humanidade hoje em dia não proporciona experiência sexual para o indivíduo, porque experiência sexual plena só pode ser alcançado por alguém que é um meditador, por alguém que não busca pornografia, por alguém que não fica pensando só nisso, porque o pensamento só nisso é fantasioso. Sim, então a pessoa que fica pensando nisso, ela está no sistema nervoso simpático. Sim, ela está no processo de superexcitação, e essa superexcitação do sistema nervoso autônomo é a excitação do sistema simpático. Então, no caso, o objetivo da pessoa que quer sentir essas sensações de verdade, ter esse sexo pleno, é buscar uma meditação, uma rotina, uma qualidade de vida, alguma coisa assim. Se o indivíduo não muda de estilo de vida, ele não consegue nada disso. Isso é mudança do estilo de vida. Da mesma forma que você consegue uma saúde melhor. Como que eu vou conseguir uma saúde melhor? Eu vou conseguir uma saúde melhor comendo um alimentinho orgânico uma vez por dia? Não, você tem que mudar todo o seu estilo de vida. Você precisa almoçar diferente, os seus alimentos precisam ser diferentes, tudo precisa ser diferente, né? Para você ter uma saúde boa. Quantidade, Tudo, quantidade e qualidade. Aqui nós estamos falando da mesma coisa. Então não é você, eu vou durante 5 minutos durante o dia, vou aqui respirar direitinho. Não, a vida toda você tem que fazer isso. Você tem que transformar os seus parâmetros de vida. Ou seja, você precisa mudar as suas referências. E a maior parte das pessoas tem referências ligadas à sexualidade de uma forma porca, né? Não tem como. E como a gente já perguntou em outros vídeos, né? Para a pessoa mudar de estilo de vida, por onde que ela começa? Ai, que pergunta delicada, né? Então, a coisa é muito simples e ao mesmo tempo difícil. Existe uma diferença entre simplicidade e facilidade. São coisas completamente diferentes. A coisa é simples, porém não é fácil. Se ela, por exemplo, começar a pensar da seguinte maneira, as pessoas querem receita de bolo? Vou dar uma receita de bolo, tá ok? Eu digo assim, pare de comer alho e cebola um mês. Parem de ouvir qualquer estímulo de música estimulante de suas emoções. Ok? Pare de comer alho e cebola durante o mês. Pare de ouvir músicas estimulantes de seu corpo emocional, ou seja, aquelas músicas que você tem identificação emocional, pare de ouvir, porque elas congelam as suas sinapses no mesmo padrão que você está. Se você está em um determinado padrão e quer ir para outro padrão, a última coisa que você pode fazer é utilizar elementos congeladores das suas sinapses anteriores. Isso é óbvio. Isso qualquer pessoa que entende de cérebro vai dizer isso para você. Então, aí você faz uma terceira coisa. Procure se alimentar de informações que venham de tradicionais ligadas ao autoconhecimento, sejam estas filosóficas, metafísicas ou esotéricas. Aí você vai mudar tudo isso. Aí quando você vê, você tem um orgasmo que você vai desmaiar, né? De tanta supraconsciência que isso pode fornecer. Porque para que isso possa acontecer, você precisa estar em um nível de relaxamento profundo, não um relaxamento periférico. Existem pessoas que têm um relaxamento periférico, mas uma tensão profunda. O centro, o núcleo, o cerne da consciência é tensa, né? Por paradigma e trauma. Então, nesse caso, é necessário que exista um relaxamento periférico, né, exterior, e um relaxamento central. Aí o sistema nervoso parasimpático ativado faz com que você consiga sentir essa sexualidade no corpo, onde não existe a perturbação mental provocando esses delírios sexuais que as pessoas têm no dia a dia. Tá certo. Então, a principal questão para mudar o estilo de vida, você disse que é você mudar o padrão emocional, né? Sim. Além de não ouvir as músicas, tem alguma outra coisa que dá para fazer quando a pessoa se depara com as emoções que tragam ela para o que ela já está acostumada a sentir?
Tá, aí tem o caso do Ho'oponopono. Por que eu insisto nas músicas? Porque, olha, nós estamos falando do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é controlado em 90% pelo subconsciente, somente 10% pelo consciente. E a música, ela tem um poder de alimento do subconsciente. Então, o subconsciente se alimenta, na maior parte das vezes no dia a dia, pela música, ok? É o principal estímulo. Então, esta mudança de vida é alcançada pela mudança dos paradigmas do subconsciente, não do consciente. Né? Então, por isso que as mudanças que você precisa fazer são mudanças de níveis mais profundos. Existe aquela mudança da pessoa diz assim, eu estou querendo mudar, eu estou inclusive fazendo, sei lá o quê, uma aula de yoga uma vez por semana. Não adianta nada, né? Porque a sua vida você mantém dentro do mesmo estilo. Então, para você fazer esse teste, mantenha-se uma vez... fique um mês sem comer alho e cebola e você vai me perguntar por que eu tenho que parar de comer alho e cebola. Faça o teste, não adianta eu falar. Eu já falei, não adianta. Então você tem que fazer o teste. É a mesma coisa que uma pessoa toda bêbada, não é? Fala assim, e por que eu tenho que parar de beber um mês as bebidas alcoólicas que eu bebo para conseguir entender? Claro, é óbvio, mas pare de beber que você vai saber o porquê. E no caso das bebidas alcoólicas também seria gastronomia. E no caso das bebidas alcoólicas, sim, porque as bebidas alcoólicas, elas criam vínculos energéticos que estão relacionados com o seu subconsciente também. Porque a questão da problemática sexual é uma problemática de subconsciente, não é de consciente racional. Porque se fosse pelo consciente racional, todos os vibradores que você tem na sua casa, ou a mulher que usa os vibradores, já teria resolvido. E não resolve. Os filmes pornográficos não resolvem, nada resolve, porque não é um problema racional, não é um problema consciente, não é um problema de neocórtex. Nós estamos falando dos problemas que são laborados no cérebro primitivo, porque a sexualidade, ela é sempre associada com o cérebro límbico. É cérebro límbico e cérebro reptiliano. São esses dois núcleos centrais que trabalham com as nossas funções básicas. Não é neocórtex, não é informação. Então você precisa trabalhar no seu subconsciente. E o seu subconsciente começa a ser trabalhado com a mudança da sua respiração e a mudança dos paradigmas que você acha que é sexualidade, que não é sexualidade, é fantasia. São coisas completamente distintas. Quando você diz respiração, você acha que o parar várias vezes por dia para observar a respiração é uma prática que ajuda nesse processo? Sim, parar vários dias para você pensar na sua respiração, você vai percebendo o quanto você respira errado. Alguém que respira errado sempre está superestimulando o sistema simpático. Ela não tem neurotransmissor ativo para sentir o corpo. Somente através de muita fantasia. Okay. E fica sensações pequenas. Né? Então, essa é a questão toda. É por isso que as pessoas usam técnicas que nunca resolvem. Por quê? Elas não vão na fonte da coisa. E a fonte da coisa é a mudança do estilo de vida. Só que essa mudança do estilo de vida não é só no que você faz exteriormente, é na sua postura. Ninguém ensinou você, talvez antes, a respirar direito. Um bebê nasce com uma respiração abdominal. O bebê nasce com uma respiração abdominal. Você vê o bebê deitadinho respirando, quando ele inspira, ele estufa a barriguinha. Quando ele expira, ele solta o ar, ele encolhe a barriga. Esse sistema produz uma ação no sistema nervoso parasimpático. Quando o indivíduo entra no estado de excitação por um input eufórico, por um trauma, por um susto, por um medo, por uma tensão qualquer, a respiração vem aqui para cima. E ela coloca o indivíduo em estado de alerta. Esse indivíduo em estado de alerta está preparado para a guerra. Ele não está preparado para o prazer. Então, alguém que está constantemente preparado para a guerra, que está constantemente preparado para a defesa, que está com medo o tempo todo que o celular vai ligar, que vai receber uma ligação, que vão descobrir isso, vão descobrir aquilo, e o café que está no fogo, sei lá o quê, e as minhas ações que estão, sei lá, qualquer situação de risco onde o indivíduo se encontre, vai ativar o sistema simpático, que é um sistema de defesa, e o indivíduo não tem condição de sentir o corpo. Agora, basta você mudar as situações externas, agora eu estou deitado no meu quartinho, desliguei o celular, desliguei tudo, não vai adiantar, porque o caos é interno. O caos do indivíduo não é determinado pelas circunstâncias. O caos do indivíduo é intrapsíquico. São as suas culpas, os seus medos, as suas coisas que estão no seu subconsciente que impedem-no de ter
uma vida relaxada e tranquila. Não é circunstancial. E no caso, as pessoas que usam o álcool para relaxar, para poder ter um sexo mais tranquilo e mais interessante. Sim, estes subterfúgios, eles não usam álcool para relaxar, eles usam álcool para anestesiar. Álcool e qualquer substância que esteja relacionado com os benzodiazepínicos, no caso, que são utilizados para relaxamento, né, ou até as substâncias enteógenas ou cannabis, qualquer coisa assim, eles são anestesiadores do processo. Tipo, eu tenho um problema, eu estou mal. Vou então utilizar um anestésico. É como, por exemplo, você tem uma dor de cabeça e você usa um paracetamol. A dor de cabeça passa, mas você não foi na causa. A causa é de natureza psíquica e emocional. Enquanto você não for na causa, você não resolve o problema. E a sexualidade, ela está vinculada não a efeito, e sim à causa. Ou seja, por que as pessoas pensam tanto em sexo? Porque não as têm. Da mesma forma que o povo do deserto pensa muito em água, porque eles não têm. Você não vê aqui, quem está me assistindo aqui, não está pensando em água. Acredito que vocês não estão pensando em água, porque vocês estão tomando água. Vocês não têm dificuldades em tomar água. Quando vocês encontram uma água, ela já é potável. Vocês não têm a preocupação de que esta água está contaminada por esta ou por aquela coisa, né? Então não existe ninguém aqui pensando em água. Mas por quê? Porque vocês têm água à disposição. Existe uma relação saudável com a água, já existe um fornecimento de água. Já existem pessoas que trataram desta água e colocaram na sua torneira, ou através no supermercado você comprou a sua aguinha. Agora, e com relação a sexo? Não existe nada, existe fantasia, existe neurose. Então, se você tivesse, por exemplo, o trâmite e o trato da sexualidade de uma forma saudável, ninguém pensaria em sexo, não teriam sites pornográficos, nada, porque esse sexo seria uma experiência corporal de consciência e não uma experiência mental fantasiosa que nunca tem fim, ok? Então espero que eu tenha mais ou menos explicado como isso tudo funciona, né? Claro que vão surgir dúvidas, sempre surgem dúvidas, e se surgirem dúvidas, escrevam nos comentários, eles são muito bem-vindos, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos colocar no ar e vai dar tudo certo, tá bom? Mas busquem se informar melhor sobre este tema, sobre este assunto. Busquem estruturas de consciência filosófica profundas, como as filosofias que nós vemos em todo o Oriente, que aí você vai então orientar-se melhor para que você tenha uma vida plena, tá bom? É isso, meus queridos, fiquem bem. Até.